Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência e hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos os nossos destaques com uma notícia que é da Editoria Internacional, dizendo que um tsunami atinge regiões do Japão e da Rússia após um terremoto de magnitude 8,8. E esse tremor é o sexto mais forte registrado na história, mas não há notícia de mortos. Já na Califórnia, autoridades fecham praias e portos. E capital dos terremotos na Rússia ainda treme, de acordo com um morador da região. E Japão volta à energia nuclear, 14 anos após um desastre em Fukushima. Já neste carrossel de imagens, mais uma vez um destaque para a foto de tsunami no Japão e na Rússia. Aqui temos a creche parcialmente destruída por terremoto na península, lá na Rússia. E parte do território japonês também é atingida. Agora o próximo assunto é para esportes. Seleção brasileira. Brasil goleia Uruguai por 5-1 no Equador e vai novamente à final da Copa América Feminina. Já sobre ciência, arqueólogos tentam remontar afrescos romanos de 1800 anos com milhares de peças. Já para a política nacional, extradição de Zambelli depende de decisão de justiça italiana e processo pode demorar anos. E se eu tiver que cumprir pena, vai ser aqui, disse a parlamentar antes de prisão. E o caso pressiona ameaçados de cassação. E a esquerda celebra e PL critica judiciário. E sobre a guerra comercial, o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos que o inverso, dizem dados. E a tarifa no suco pode gerar impacto anual de até 4,3 bilhões de reais aqui no Brasil. E essas sobretaxas de Donald Trump atingem níveis mais altos desde os anos 1930. Agora, sobre um caso de corrupção, a família Maluf fecha acordo com o Ministério Público e pagará 210 milhões à Prefeitura de São Paulo. E essa ação é referente ao caso de desvios de verbas da gestão municipal ocorrido de 1993 a 1998. E o próximo assunto em destaque, Banco Central deve manter Selic em 15% ao ano e encerrar o ciclo de alta de juros nesta quarta-feira. Para analistas, o Copom reforçará a mensagem de que a taxa básica ficará estacionada. E no Rio de Janeiro, o rapper Oruan se torna réu por tentativa de homicídio contra policiais civis no Rio. O Ministério Público diz que músico jogou pedras nos agentes. E o outro lado, a defesa nega essa tentativa de homicídio. Na Editoria Internacional, sobre a guerra entre Israel e Hamas, o reconhecimento da Palestina pela França já produz efeitos e expõe impasses diplomáticos. Especialistas consideram a solução de dois estados inevitável, porém ainda distantes. Na área da música, temos aqui o nosso destaque que morre o cantor inglês Paul Mario Day, que foi o primeiro vocalista do Iron Maiden, aos 69 anos, lá na Austrália. E o artista foi vocalista da banda inglesa entre os anos de 1975 e 1976 e morreu em sua casa. Agora um outro assunto sobre alimentação. Os tubarões viram comida em escolas e hospitais públicos do Brasil com riscos à saúde. Em 20 anos, governos gastaram 112 milhões de reais na compra de peixe conhecido como cação. Já na sessão Pare para Ler desta quarta, farmacêutica planeja testar medicamento experimental para prevenir o Alzheimer. O estudo vai se concentrar
em pessoas com risco de declínio cognitivo, e a ideia é retardar o surgimento dos sintomas. Já nos especiais, no Folha Estudantes, o FIES anuncia aprovados para o segundo semestre e abre prazo para que confirmação seja feita. E no caderno Todas, os medicamentos que podem alterar o comportamento sexual como um efeito colateral nos seres humanos. E sobre corpo, mulheres denunciam deformações após procedimentos realizados em Santa Catarina. Já na editoria de economia, BID diz que montadoras fazem chantagem com o governo federal e têm produtos sem qualidade. Montadoras se armam para ir à justiça se BID tiver mais ajuda do governo. O próximo destaque é dizendo que a inadimplência das famílias atinge o maior patamar desde abril, diz Fecomércio São Paulo. E esse resultado reflete disparada da inflação no início do ano e de alta dos juros. Já na editoria de política, temos um destaque para o governo de Tarcísio de Freitas. Aqui diz que doadora de campanha eleitoral de Tarcísio é investigada por indício de lavar dinheiro do PCC. O governador de São Paulo nega vínculo com o pecuarista que transferiu R$500 mil em 2022. E o próximo assunto, na área da política, militante expulso da Câmara rompe com o MBL e se diz vítima de chantagem. E ele diz, o Costenaro, que assinou um contrato sob pressão e pagará multa de R$100 mil. E no cotidiano, parlamentares evangélicos que apoiaram o PL da devastação esqueceram conceitos da Bíblia. E artigos de pesquisadores e pastores abordam a sociedade no olhar cristão. E ainda nesta mesma editoria, aqui diz que preço elevado é principal barreira para obter CNH, diz uma pesquisa do governo federal. E esse levantamento indica apoio à proposta de reduzir participação das autoescolas. E para crimes virtuais, que é o nosso também destaque desta manhã, divulgação de imagens íntimas no Telegram de frequentadoras de casas de forró é investigada. E esses casos, relatados por pelo menos 12 mulheres, chegaram à Procuradoria via PSOL paulista. E em Minas Gerais, Gestão Zema treina professores da rede pública para fazer bico como examinadores de trânsito. E o nosso destaque internacional de hoje é para a Ásia. Frágil trégua entre Tailândia e Camboja tem continuidade apesar das acusações mútuas. O confronto de 5 dias entre vizinhos chegou ao fim na segunda, após pelo menos 43 mortes. Já na editoria de saúde, casos de câncer de pele em idosos sobem nas últimas 3 décadas. E um estudo global aponta aumento de até 61% em tipos mais comuns da doença. Na ciência, um verme fossilizado sugere que Grand Canyon, nos Estados Unidos, era um centro de evolução próspero. E ao todo, pesquisadores encontraram no local os restos de 4 criaturas pré-históricas. Agora, na editoria de cultura, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para o cinema. O Casamento do Meu Melhor Amigo, filme clássico dos anos 1990, vai ganhar agora uma sequência. Já no Multitela, Miley Cyrus e Prêmio Grande Otelo, que vê na televisão e no streaming nesta quarta-feira. E por último, Justiça suspende as audiências do caso de Marcus Melling e a Procuradoria pede seguimento. Já na capa do jornal Estado de São Paulo desta quarta-feira, a nossa manchete fala sobre economia. Estados Unidos podem isentar do tarifaço produtos como café e cacau. O secretário de Comércio diz que medida valeria para itens que americanos não produzem.
E o texto desta manchete nos informa que produtos que não são cultivados em larga escala nos Estados Unidos, como café, cacau, manga e abacaxi, poderão ser importados com tarifa zero, disse ontem o secretário do Comércio, Howard Lutnick, em entrevista ao canal americano CNBC. E Howard não citou nenhum país exportador que poderia, eventualmente, ser beneficiado com isenção de tarifa. E esse movimento, se confirmado, poderia ser importante para o Brasil, que já avaliava propor aos negociadores americanos a exclusão de alimentos do tarifaço de 50% previsto para entrar em vigor a partir desta sexta-feira. E os setores de aço e alumínio também têm expectativa de que possam ser poupados da nova taxação, porque desde o mês de junho já pagam uma sobretaxa de 50% também imposta por Donald Trump. E na capa desta manhã, o jornal Estado de São Paulo traz uma nota em destaque que diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro tem de ser cassado. Já na editoria internacional, temos um destaque para o Oriente Médio, dizendo que fome em Gaza atinge nível de Somália e Sudão. Isso alerta a ONU. E a organização e também especialistas em segurança alimentar disseram que o território está próximo do nível extremo de fome, o IPC5. Segundo médicos locais, a desnutrição matou 79 pessoas em uma semana, mais do que nos 21 meses anteriores de conflito, e o número real seria maior. Israel culpa a ONU e organizações humanitárias pela crise e se queixa de falhas na logística de envio de ajuda. Como nesta imagem a gente pode ver palestinos transportando suprimentos e pelo menos 79 pessoas morreram de fome em Gaza em uma semana, de acordo com os médicos locais. E ainda sobre este assunto, aumenta a pressão contra Israel. Reino Unido ameaça reconhecer Palestina se não houver trégua. E o primeiro-ministro do Reino Unido disse o seguinte: com a solução de 2 estados, agora sob ameaça, este é o momento de agir. E ainda na editoria internacional, temos um destaque para o desastre natural. O terremoto de magnitude 8,8 na costa da Rússia gera tsunami no Pacífico. E as primeiras ondas chegaram no início da madrugada de hoje, horário brasileiro, a Hokkaido, lá no Japão. E na política, após 12 meses foragida, Zambelli é presa na Itália, mas a sua extradição ainda é incerta. A deputada foi localizada em Roma por adido da Polícia Federal e autoridades locais. Justiça italiana vai julgar pedido do Supremo Tribunal Federal. Também temos um próximo assunto sobre indenização ao município. Acordo com o Ministério Público prevê que família de Paulo Maluf pague a São Paulo 210 milhões de reais. E esse acordo, também subscrito pela Procuradoria-Geral do município, decorre de investigações e ações por desvios de verbas municipais atribuídas a Maluf entre 1993 e 1998. E para recursos públicos, o governo do Maranhão beneficia fazendas da família com estrada estadual. E essa orçada em 280 milhões, pavimentação, tem financiamento do Banco do Brasil. Carlos Brandão, do PSB, diz que rodovia passa por outras propriedades igualmente produtoras. Já na editoria de Metrópole, Vida na Cidade, churrascaria no Parque da Água Branca tem aval público. Também temos um assunto para educação, dizendo que com veto a celular, escolas projetam reajuste de até 10%. E por fim, no caderno de cultura do Estado de São Paulo, temos aqui 2 destaques. O primeiro é para o teatro. Shakespeare foi parar na Amazônia. O clássico do escritor inglês inspira O Rio Lear, com Leopoldo Pacheco e Rony de Abreu.
Também temos aqui sobre a vida com pets. Pesquisas indicam semelhanças de personalidade de cães e donos. E a coluna do Estadão em Destaque diz o seguinte: reunião com Alckmin causa racha na direita. Agora no Jornal Globo, desta quarta-feira, temos aqui esta imagem, que é da editoria do Rio de Janeiro, dizendo que a fúria das águas na orla da cidade, como podemos ver aqui nesta fotografia. Ressaca que atingiu as praias da Zona Sul foi especialmente violenta no Leblon, invadindo a Avenida Delfim Moreira, que às 15 horas teve que ser interditada. E para especialistas, perda de areia ao longo de décadas em Ipanema e Leblon agrava esse quadro. E a ciclovia Tim Maia ficou fechada. Em Guaratiba e Niterói também houve estragos. E essa situação deve melhorar a partir de amanhã. Já a manchete do Jornal Globo é sobre os indícios de negociação. Os Estados Unidos admitem isentar café e cacau e Brasil sinaliza debater regulação de Big Techs. O secretário de Trump fala em redução de tarifas que beneficiaria produtos brasileiros e Alckmin discute regras para atuação de plataformas. E há 3 dias de entrar em vigor o tarifaço anunciado por Donald Trump para sexta-feira, os governos de Brasil e Estados Unidos deram, separadamente, sinais de primeiros passos na direção de uma negociação que amenize o impacto da taxação. E sem se referir especificamente a um país, o secretário de Comércio americano, que é o Lutnick, afirmou que o governo avalia isentar de impostos a importação de produtos que os Estados Unidos não produzem, como, por exemplo, o café, que beneficiaria o Brasil. Já o vice-brasileiro, Geraldo Alckmin, reuniu-se com empresas americanas de tecnologia e um representante do governo Trump e propôs a criação de um fórum para debater um ambiente regulatório para as Big Techs. Justamente um dos pontos citados por Trump ao anunciar a taxa a produtos brasileiros. Também temos o próximo assunto para a economia, dizendo que plano de socorro a empresas afetadas por tarifaço terá foco em manter empregos. O pacote está em elaboração para ser lançado caso a ameaça de Trump se confirme, e a medida pode ser similar ao modelo adotado durante a pandemia da Covid-19. E sobre política, Carla Zambelli é presa em Roma 2 meses após fugir aqui do Brasil. Foragida da Justiça, a deputada teve pedido de extradição feito pelo governo brasileiro à Itália. E a condenada a 10 anos de detenção por invasão do sistema do CNJ e falsidade ideológica, a parlamentar do partido PL de São Paulo havia saído do país pela fronteira com a Argentina, passou pelos Estados Unidos e estava na Itália, onde possui cidadania, e o seu nome havia sido incluído na lista de procurados da Interpol. Já no Brasil, sob nova direção, o governo avalia a habilitação sem prática em autoescola. O ministro Renan Filho disse que o governo estuda, por fim, a necessidade de fazer aulas para obter a habilitação. E essa medida divide especialistas. Na editora internacional, temos um destaque para o pesadelo diário. Chorei antes de partir, não sabia se veria Gaza de novo. Uma palestina que virou jornalista para relatar os horrores da guerra conta o drama de sua família, que fugiu do enclave e hoje mora na França. Agora sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que o Rio tem 36% dos policiais militares mortos fora de serviço no país. Em 2024, o estado teve 41 policiais mortos durante folgas, mais que o triplo de São Paulo, que tem quase o dobro de agentes. Na editoria de saúde, o Jornal Globo nos traz aqui o seguinte destaque: o mankeeping, e esse termo designa a situação cada vez mais comum nas relações, quando o homem
só se abre com sua mulher, jogando sobre ela carga emocional pesada e o posto de terapeuta informal. E por último, celebrações de um centenário do jornalismo. Coroando a série de conteúdos especiais dos últimos meses e semanas, o Centenário do Globo, completado ontem, foi celebrado em 2 eventos lá no Rio de Janeiro. Aqui diz que pela manhã, uma missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Carmo, da antiga Sé no Centro, lembrou os 100 anos do jornal e seus compromissos em servir à sociedade. E depois, os Correios lançaram um selo comemorativo à data, com a logo do centenário e uma charge de Roberto Marinho, desenhado por Chico Caruso, como podemos ver aqui na imagem ao lado. Já no jornal Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um destaque dizendo que brigadistas do Distrito Federal morrem em incêndio florestal. 2 servidores que trabalhavam na reserva ecológica do IBGE, na região do Tororó, morreram quando tentavam apagar as chamas na vegetação. E de acordo com as testemunhas, Valmir de Souza e Manuel José foram cercados pelo fogo ao descerem de um caminhão-pipa. E o motorista do veículo sobreviveu. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal passou a noite combatendo o incêndio. E abre aspas, eram pessoas dedicadas ao trabalho e estavam perto de se aposentar. Morreram fazendo aquilo que amavam, fecha aspas, disse Dário Souza, um amigo das vítimas. Já a manchete desta quarta-feira, diálogo não avança, mas Estados Unidos devem livrar café e frutas. Sem sucesso na abertura de negociação com o governo dos Estados Unidos sobre a taxação de 50% aos produtos brasileiros, senadores e diplomatas que estavam em Washington e Nova York preparam um retorno ao Brasil, a 2 dias do início, que é o 1º de agosto, do tarifaço de Donald Trump. Já em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil nunca abandonou a mesa de negociação. No entanto, uma conversa entre Lula e Trump está descartada no momento. E abre aspas, não é uma questão de sair correndo atrás, é preciso uma liturgia, um protocolo. O presidente Lula representa o povo brasileiro e respeito à soberania passa por isso. Fecha aspas, completou. E uma boa notícia surgiu de entrevista do secretário de Comércio norte-americano, o Howard Lutnick. Segundo ele, produtos não cultivados nos Estados Unidos podem escapar das tarifas, como manga, abacaxi, cacau e também o café. E aqui diz que a Embraer abre canais para tentar manter as isenções. E na política, motociata sem direito a discurso. Da Igreja do Torto, de onde partiram as centenas de motos, até a rodoviária do Plano Piloto, o que se ouviu foram os roncos dos motores, palavras de ordem religiosas e poucas frases de políticos. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou do ato no alto de um carro de som, enviou discurso e até mesmo entrevista, por cumprir medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Como nós podemos ver aqui as imagens desta motociata que aconteceu lá em Brasília. E sobre a missão de Lourenço, que é o nosso próximo destaque. Com 40 anos de vida religiosa, o padre Lourenço Ferronato escreve uma história de dedicação e acolhimento à frente da Associação Cristã Santa Clara, na Estrutural, que atende quase 100 crianças e também famílias. E o Correio também nos traz aqui um destaque, uma entrevista que aconteceu ao CB.poder, chance para pagar dívida. Procuradores da Fazenda do Distrito Federal, Raíssa Cabuz e Márcio Vanderlei, detalharam na entrevista os pontos do programa Negocia DF para pessoas físicas e jurídicas, com descontos
de até 65%. Agora, para mais um caso de violência contra a mulher. Sherila, de 44, morta na rua por um covarde. A 13ª vítima de feminicídio no Distrito Federal este ano foi atacada em Samambaia quando voltava para casa após deixar a filha no trabalho. Sherila Carvalho de Lima foi esfaqueada pelo seu namorado, o João Paulo Silva Matos, de 35 anos, com quem mantinha um relacionamento há menos de um mês. E essa cena chocou os frequentadores de uma academia próxima ao local. E um deles, o policial militar Marcos Bontempo, que estava de folga, prendeu o assassino que tentava fugir após o feminicídio. E por último, no Correio, Zambelli é presa e pode voltar ao Brasil. Condenada a 10 anos em regime fechado, como mandante de um esquema para a invasão do sistema do CNJ, a deputada federal Carla Zambelli terá o pedido de extradição analisado até amanhã pela Justiça italiana. E a parlamentar foi detida após a Polícia Federal descobrir seu esconderijo lá em Roma. E por ter dupla cidadania, o processo de volta ao Brasil pode ser mais lento. Agora no jornal cearense O Povo, desta quarta-feira, temos aqui 2 destaques. O primeiro é para a área da economia. Tarifaço põe em risco até 9 mil empregos no Ceará, isso se não houver um acordo. Também temos um destaque para as cidades, dizendo que policiais militares extorquiam traficantes e facilitavam crimes, diz o Ministério Público do Estado do Ceará. Também temos aqui a nossa manchete: deputada Carla Zambelli é presa na Itália. A deputada federal foi presa em Roma e ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e estava foragida desde maio. Foi pedida a extradição dela, que ainda será decidida pela Itália e pode demorar em torno de 2 anos. Também temos uma reportagem sobre cocaína no Porto, um flagrante e um assassinato na rota do tráfico no Ceará. E o destaque do caderno Vida e Arte é para o mestre do frevo, Capiba, é homenageado com espetáculo musical em Fortaleza. Já no caderno Farol, 174 anos do Farol do Mucuripe. População celebra e reivindica gestão compartilhada. E a legenda desta imagem diz que a obra do Farol de Mucuripe deve ser concluída em agosto. E no esporte, Fortaleza perde para o Grêmio e desperdiça chance de sair do Z4 da Série A. E em cidades, aqui diz que criança de 10 anos morre ao cair de quarto andar de prédio na aldeota aqui em Fortaleza. E por último, CRIO deve retomar tratamento de 500 pacientes com câncer a partir do próximo mês, em agosto. Agora, no valor econômico desta quarta, no alto da capa, temos aqui os seguintes destaques. O primeiro é para o tarifaço, dizendo que, sem redução, perda com sobretaxa americana se aproxima de 10 bilhões de dólares por ano, isso de acordo com Velber Barral. E sobre a mídia, o Globo celebra 100 anos com missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no centro lá do Rio de Janeiro. E no judiciário, foragida na Itália, Carla Zambelli é presa em Roma e deve enfrentar o processo de extradição. Dando continuidade, na capa do Valor Econômico desta quarta-feira, a nossa manchete é para o comércio exterior. Casa Branca poderá isentar produtos agrícolas não cultivados nos Estados Unidos. O secretário americano, que citou café, manga e cacau, não mencionou países que poderiam ser favorecidos.
O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse ontem em uma entrevista à TV americana que produtos não cultivados no país, como é o caso do café e do cacau, poderão ser isentos das tarifas de importação impostas pelo governo de Donald Trump. E se confirmada, a medida poderia beneficiar o Brasil, mas Lutnick não mencionou países fornecedores. E ele disse o seguinte: o presidente Trump inclui recursos naturais quando faz um acordo. Se você cultiva algo e nós não, então isso pode entrar sem tarifa. Se fizermos um acordo com um país que cultiva mangas ou abacaxi, eles podem entrar sem tarifa. Café e cacau seriam outros exemplos, disse o secretário. E ele também afirmou que todas as tarifas estarão definidas até a sexta-feira, prazo dado por Trump para que os países fechem acordos com os Estados Unidos. E entre os produtos citados, o principal deles para o Brasil seria o café. O país é o maior fornecedor para os Estados Unidos, com 6,3 bilhões de dólares obtidos no ano passado. E outros produtos, como a carne bovina e o suco de laranja, já sofrem efeitos do tarifaço antes mesmo de sua entrada em vigor. Tradicionais importadores europeus têm procurado os fornecedores brasileiros para renegociar contratos e baixar preços. No caso da carne, executivos do setor afirmam que parte das cargas que já estavam a caminho dos Estados Unidos chegou a tempo de evitar a tarifa. As outras foram redirecionadas para o México ou retornaram ao Brasil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que os sinais vindos dos Estados Unidos ainda são muito incertos, mas que pelo menos para alguns produtos a tarifa poderia ser zerada para não prejudicar o consumidor americano. Também ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin reuniu-se com representantes de empresas americanas de tecnologia para discutir regulamentação. Barreiras a essas companhias também foram citadas por Trump como uma justificativa para o tarifaço. E no texto diz que desde o dia 9, quando foi anunciada a tarifa de 50%, o dólar acumula alta de 2,27% contra o real, que passou a ter um dos piores desempenhos entre as divisas de emergentes. Também temos um destaque que nos informa que Estados Unidos e China estão próximos de estender trégua tarifária. Estados Unidos e China estavam ontem próximos de acertar uma extensão da trégua tributária, embora ela ainda dependa da aprovação do presidente americano, Donald Trump. Após 2 dias de negociações em Estocolmo, lá na Suécia, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent, negou que os dois países já tinham concordado em estender a trégua nas tarifas de importação por 90 dias, mas afirmou que essa era uma das opções e que, junto com o representante comercial do país, informaria o presidente sobre a proposta e os detalhes das discussões. E Trump disse a repórteres, enquanto voltava da Escócia no avião presidencial, que Bessent lhe contara que a reunião com os chineses foi muito boa e o resultado final provavelmente seria bastante satisfatório. E o próximo assunto é dizendo que indústrias avaliam aumentar a presença em território americano. Indústrias brasileiras que exportam para os Estados Unidos cogitam aumentar sua presença em território americano para contornar a tarifa de 50%. A Suzano, que já atua nos Estados Unidos na área de embalagens, estaria avaliando instalar uma fábrica de celulose no país. Procurada, a empresa não fez comentários. E a Embraer, que também tem produção importante nos Estados Unidos, tem reforçado a integrantes do governo americano seu cronograma de investimento no país, superior a $1 bilhão nos próximos anos, e em nota disse que está ativamente engajada com as autoridades buscando restaurar a alíquota zero.
E em entrevista ao site Berlinda, Salésio Nuss, que é o presidente da Taurus, disse que poderá transferir a produção para os Estados Unidos. E o próximo destaque no valor, FMI prevê crescimento global maior. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima as previsões para a economia mundial ao avaliar que a guerra comercial de Donald Trump está tendo impacto menor que o inicialmente previsto. De acordo com o relatório Perspectivas Econômicas Globais, o crescimento do PIB mundial será de 3% no ano de 2025, que é uma alta de 0,2 ponto percentual em relação à última estimativa, e de 3,1% em 2026, ante 3% anteriormente. E o fundo destaca ainda os efeitos na economia da antecipação de compras feitas pelas empresas para levar os estoques antes do tarifaço entrar em vigor. E para o Brasil, a projeção é de expansão de 2,3% do PIB neste ano e de 2,1% em 2026. E o valor também nos apresenta um assunto sobre uma estratégia tarifária. As tarifas de Donald Trump serão positivas para os Estados Unidos e devem ser vistas como parte de uma política mais ampla, diz o economista-chefe do Milken Institute, William Lee, uma das vozes com ideias convergentes com as do presidente americano. E o economista-chefe disse o seguinte: Trump está usando o instrumento tarifário como um meio de trazer mais capital para os Estados Unidos e provocar algumas mudanças não econômicas. Esse é o princípio pelo qual ele está usando as tarifas. E o grupo Cosan tem 15 bilhões de reais em ativos à venda. Trump revoga norma de gases de efeito estufa. O governo dos Estados Unidos propôs revogar uma antiga constatação científica que declara que as emissões de gases de efeito estufa colocam em risco a saúde humana. E a revogação da chamada constatação do perigo, usada ao longo dos anos como base legal para diversas regulamentações dos Estados Unidos sobre mudanças climáticas, foi anunciada pelo chefe da Agência de Proteção Ambiental, o Lee. Segundo ele, a decisão reflete a vontade dos eleitores americanos de que o órgão regulador proteja a economia. Disse ainda que ajudará a economia, ajudará a economizar 54 bilhões de dólares por ano com a revogação de todos os padrões de emissões de gases de efeito estufa, incluindo os limites para escapamento de veículos. E abre aspas. Com essa proposta, o governo Trump está tentando pôr fim a 16 anos de incerteza para as montadoras e os consumidores americanos. E Lee afirmou que seria a maior ação desregulatória da história dos Estados Unidos. E na política, polícia da Itália prende Carla Zambelli. E também na política, republicanos estariam divididos em relação ao tarifaço. E a comitiva de senadores brasileiros em Washington houve dúvidas de colegas americanos. E governo publica portaria com pedágio sobre emenda PIX. Agora, sobre a tentativa de golpe, Mauro Cid pede perdão judicial ou pena máxima de 2 anos. E Bolsonaro, lá em Brasília, participa de motociata e evita discurso. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Quero lembrá-los que, em breve, às 10 horas, daqui a pouco estarei de volta apresentando os destaques dos sites do segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para!
governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência.